É um mandamento que é um mandamento bíblico, que a Bíblia fala de, de abençoar, né? Que a gente conhece no original hebraico como tzedakah. Tzedakah é justiça, né, interpretado como justiça em muitas traduções. Só que tzedakah é justiça, mas com uma interpretação ainda mais profunda sobre o assunto. Porque, na verdade, tzedek é justiça. Tzedakah é justiça no sentido de ajudar o necessitado. Tá? Então, toda vez que você tem a palavra tzedakah na Bíblia, essa justiça é justiça no sentido de ajudar o necessitado. Mateus 5,6 fala o quê? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa justiça que Jesus fala no Sermão da Montanha é justiça no sentido de ajudar o necessitado. Jesus está falando para quem ali no Sermão da Montanha? Ele está falando para pessoas que são pessoas necessitadas, são pessoas pobres, não são pessoas abastadas. Ele não está falando para escribas e fariseus, ele está falando para pessoas pobres que passam necessidade e sabem o que é ter fome e sede de justiça. Fome e sede de comer, de beber. Entendeu? Então, de tzedakah, ele não só é justiça no sentido de ajudar o necessitado, mas justiça no sentido de dar tudo aquilo que a pessoa necessita. Não necessariamente comer e beber, mas também se a pessoa precisar de um abraço, isso também é uma tzedakah. Se a pessoa precisar, no caso de Deus, que você confie nele e ele quiser atribuir você uma tzedakah, você está fazendo uma tzedakah para Deus, que no caso é você confiar nele, isso também é considerado como uma tzedakah, como Abraão fez para o Senhor, em Gênesis 15, quando ele diz que ele creu no Senhor. Isso foi o que é imputado a ele como justiça, porque ele olhou para o céu, o Senhor falou assim: olha as estrelas do céu, o que você vê? Eu vejo, vejo as estrelas do céu. Isso assim, então assim será a sua descendência. E a Bíblia diz assim que Abraão creu no Senhor. E isso foi imputado para ele como tzedakah, justiça. E essa justiça foi feita para quem? Essa tzedakah foi feita para quem? Essa tzedakah foi feita para Deus, porque ele confiou em Deus. Deus atribuiu a ele, né, uma tzedakah. Então ele fez uma tzedakah para Deus. Deus precisa de quê? Deus não precisa de nada. A única coisa que Deus precisa é do nosso coração, da nossa confiança nele. Então Abraão fez essa tzedakah para Deus. Existe uma história interessante sobre tzedakah. Lá na Lituânia, numa cidade lá na Lituânia, chamada Vilna, hoje se chama Vilnius, né? Vilnius, na Lituânia, existia uma esquina, que era a esquina chamada a esquina de Gita Toibi. Nessa esquina de Gita Toibi, todos os judeus que moravam na Lituânia, eles sempre falavam com o outro: olha, eu te encontro lá na esquina de Gita Toibi. Essa esquina onde os judeus se encontravam para, né, ficar conversando, batendo papo. E essa Gita Toibi era uma mulher que ela viveu lá pelo lado de 1800 e pouco, 1900 e pouco. E ela se comprometeu com seu marido, né? Se comprometeu a ajudá-lo a se tornar um grande rabino da época, um grande doutor da lei, um estudioso da Torá. Então ele ficava em casa estudando a Torá, estudando a Bíblia, estudando o Antigo Testamento, enquanto ela trabalhava e era responsável por trazer o sustento para dentro da casa deles, para o lar deles, né? Então ela se comprometeu a isso. Aí ela saía todo dia para poder fazer os trabalhos dela, vender uma coisa, vender outra, né? Fazer uma costura ou coisa assim. E ela trazia o pão para dentro de casa para os filhos dele, porque eles tinham, se não me engano, 2 filhos e uma filha, 2 filhos e uma filha. E tinha que trazer o sustento. Todo dia ela saía e voltava e trazia o sustento para casa. Teve um dia, ela não conseguiu nada, nada, nada. Voltou para casa muito, mas muito triste mesmo. Muito triste, chorosa e tal. O marido dela, né, o judeu, né? Ela falou assim: Guita, por que você tá triste, Guita? Ela falou assim: hoje eu não consegui nada, não procurei, fui aqui e ali, não consegui nada. Mal ela conseguiu comprar um pão para poder alimentar os filhos. Então foi um dia muito difícil mesmo. Aí ela falou assim: Guita, aí o marido dela, Mordecai, né, o Rabi Mordecai, virou para ela e falou assim: Guita, não fica triste, Guita. Hashem vai nos ajudar. Hashem vai nos ajudar, não vai se esquecer da gente. Não fica triste, Guita. E ele tentando consolar ela, ficou ali tentando consolar ela, chorosa e tal. Quando ele estava conversando com ela, de repente bateu alguém na porta.
E ele foi lá atender. Quando ele foi atender, tinha um homem, bateu um homem na porta da casa dele. Olha, eu sou um viajante, comerciante, eu viajo daqui para ali fazendo negócio e tal. E eu vi que aqui já não tem mais nenhuma luz acesa, nenhuma casa. E eu vi que na casa de vocês, né, tinha luz e eu resolvi bater para ver se vocês têm alguma coisa para me comer, porque eu sou um viajante. Eu queria entrar um pouco e tal. Eu vou pagar, não quero nada de graça não. Aí ele atendeu a porta muito triste. Poxa, eu não tenho nem para minha família, como é que eu vou ajudar o senhor, não sei o que, não sei o que. Aí ele conversando com ele, falou, pô, posso entrar um pouquinho? Aí ele falou, pode, pode. Aí entrou, começou a conversar com ele. Aí virou para ele, percebeu que a casa deles é uma casa muito simples. Não tinha nada na casa deles, é uma casa muito simples. E ele percebeu que ele era uma pessoa muito boa. Aí resolveu fazer uma proposta para ele, virou para ele e falou assim, olha só, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho aqui uma moeda, uma moeda de ouro, que tem me dado muita, mas muita sorte, me deu muito sucesso, consegui prosperar e tal, tal. E eu vou te dar essa moeda de ouro para você, eu vou deixar essa moeda de ouro com você. Essa moeda de ouro, você vai ficar um tempo com ela, e quando eu vier buscar essa moeda de ouro, e você tiver, né, prosperado, tiver vivido bem, eu vou vir buscar ela de volta para mim. E quando eu vier buscar ela de volta para mim, vocês, a vida de vocês vai acabar aqui na Terra. E eu vou vir buscar essa moeda e vocês vão falecer no dia que eu vier buscar essa moeda. Aí ele achou aquela proposta meio estranha, meio esquisita. Olha, essas propostas suas é meio esquisita, eu não estou entendendo essa proposta. Eu vou me aconselhar com a minha Guita, vou falar com a Guita para ver o que, que ela acha disso tudo. Aí ele deixou ele esperando lá na sala e foi lá falar com a Guita. Guita, Guita, Guita. Aí conversou e se aconselhar com a mulher dele. Aí a mulher dele falou tudo que o homem tinha falado, a proposta do homem e tal. Aí ela perguntou o que a gente vai ter que fazer em troca disso. Ela falou assim: olha, Guita, no dia que ele vier buscar a moeda de ouro, a nossa vida termina aqui na Terra. A gente vai partir, a gente vai falecer, a gente vai morrer. Aí ela virou para ele e falou assim: aceita a proposta dele. A Guita falou para ele: aceita a proposta. Hoje nós não temos nada para comer. Então aceita a proposta dele. Ele foi lá, voltou na sala e falou assim: fizemos um bom negócio. Voltou e falou: pô, fizemos um negócio, então tá bom, ok. E ele ficou com a moeda de ouro que o homem tinha deixado com ele. No dia seguinte, a Guita foi lá, pegou aquela moeda de ouro, né? Foi lá no banco, né? Chegou no banco, o banqueiro falou assim: olha, você quer dinheiro, mas o que você tem em troca para poder deixar como penhor? Ela falou assim: eu tenho essa moeda de ouro. Aí o banqueiro regalou os olhos e falou: olha, essa moeda é muito valiosa, não sei o quê. Né? E ela conseguiu uma quantidade de dinheiro, e esse dinheiro ela pegou, e aí conseguiu comprar tecidos, alugou uma lojinha e começou a fazer os seus negócios e começou a prosperar muito, né? Muito, muito, muito mesmo. O marido dela voltou a estudar, né? Voltou para os estudos dele enquanto ela cuidava da loja. Então, e muitos, né? Como ela foi prosperando muito, muitos duques da época da Lituânia, muitos cônsules, pessoas conhecidas vinham comprar na loja da Guita ali, né? E eles prosperaram muito. Quando passou um tempo, né? Passou um tempo, aquele homem voltou de novo na casa deles e bateu na porta e o Mordecai, né? O rabino Mordecai estava estudando e ele falou assim: você lembra de mim? Você lembra? Ele, sim, ele reconheceu o homem novamente, né? Aquele homem que chegou. Como é que você vai, Rabi? Como é que você vai, Mordecai? Falou para ele: eu vou bem, muito bem, graças a Deus. Que bom, Mordecai. Sua vida foi boa, você prosperou muito bem e tal. Aí ele: Baruch Hashem, respondia: Baruch Hashem. Baruch Hashem, que significa, né, abençoado seja o nome, né? Baruch Hashem, em hebraico é abençoado seja o nome. E ele exclamava assim, né? Baruch Hashem é equivalente a graças a Deus hoje pra gente, né? Então, ele falou assim: eu vim buscar a moeda de volta que eu deixei com você. Aí o Rabi Mordecai respondeu: Rabi Mordecai já entendeu o que isso quer dizer, o que isso significa. Aí, quando ele foi lá falar com a Guita que aquele homem tinha voltado para poder buscar a moeda de ouro. Guita, Guita, aquele moço voltou novamente, ele veio buscar a moeda de ouro. Ela já tinha pegado a moeda de ouro, né? Já tinha ido no banco, né? O dinheiro que ela tinha prosperado foi lá, pegou a moeda de volta, né? E guardou em casa. Então,
Quando o homem chegou, ela já estava com moeda guardada com ela, e quando aquele homem entrou dentro da sala dela, né, ela, ela falou assim para ele assim, olha, tinha uma mesa, né, na sala dela, tinha uma mesa assim, uma mesa posta, uma mesa de escritório dela. Ela falou assim, olha na minha mesa, falou para o homem, olha na minha mesa, duas pilhas de caderno, uma de um lado direito, outra do lado esquerdo. Aí uma pilha menor, né, pequena, né, e outra pilha grande. A pilha menor, ela diz assim, isso aqui, essa pilha menor, é tudo que eu gastei para mim e para minha família. Presta atenção, gastei para mim e para minha família essa pilha pequena aqui. Essa pilha grande aqui do lado direito, essa outra pilha, é uma pilha de tudo que eu dei de tzedaká e ajudei as pessoas. Escuta bem, meu senhor, tudo que eu ganhei desde o dia que o senhor veio e deixou a moeda de ouro, eu separei tudo que eu precisava para mim, o mínimo para eu viver bem com a minha família. O resto eu dei de tzedaká. Ajudei as pessoas, ajudei milhares de pessoas com esse dinheiro. Agora eu quero perguntar para você. Você veio lá do Shamayim, você veio lá do céu, você não é daqui. Será que lá no céu eles viram que eu sou uma boa administradora do dinheiro que eles me deram? Será que vale a pena me levar embora, eu e meu marido? Ela falou para ele. Será que não fizemos coisas boas com o dinheiro que o Senhor nos deu, que eles nos deram lá? Não fizemos tzedaká? E aquele homem ficou em silêncio e foi embora. E eles viveram e continuaram a fazer bondade durante muitos e muitos anos. E nunca deixaram de ser pessoas bondosas, porque entendiam que eles eram só administradores daquilo que Deus já havia dado para eles. E com isso a gente aprende que é verdade que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, que a tzedaká que é justiça, né? Ela livra da morte, é capaz de livrar da morte. Deus olha, vê essas coisas, né? E nos livra, desfaz sentenças contra a nossa vida. Você vai ver isso no livro de Atos, na vida de Dorcas, a Bíblia diz que ela é poderosa em fazer tzedaká, justiça, obras, né? Você vê isso na vida de Cornélio. Cornélio foi salvo porque as esmolas dele chegou até onde? Até o Shamayim, até o céu. Deus viu que as esmolas de Cornélio, as coisas que ele fazia eram boas. Eram boas. Então por isso mandou alguém lá na casa de Cornélio falar as palavras de vida eterna para ele. Então são essas coisas que Deus quer nos ensinar muitas vezes que nós não fazemos. E tzedaká não é justiça, é uma obrigação nossa, não é uma caridade, não é uma esmola, mas tzedaká é uma obrigação, é um dever nosso de fazer, porque se alguém está com fome, é justo que essa pessoa tenha fome com tanta comida no mundo? É justo que alguém tenha fome? É justo que alguém não tenha o que vestir e sinta frio com tanta roupa? Às vezes uma pessoa tem 2, 3 roupas. Então não é justo. Então quando você faz tzedaká, você faz justiça. Você faz justiça. O que Jesus falou? Quando você fizer isso, você está fazendo para mim, você não está fazendo para a pessoa. Jesus, quando disse, ele falou assim, ó, dá àquele que te pede e não vire as costas para aquele que deseja que você empreste a ele. Isso é um pecado muito grande, a gente virar as costas para alguém que te pede alguma coisa. Isso é bíblico, é o que está na Bíblia. É o que Deus nos ensina sobre essas coisas. Praticar essas coisas. Entendeu? Então, o judeu ele pratica isso com muita veemência. Nas comunidades judaicas, quando a pessoa chega numa comunidade judaica, né, em que ela ainda não pratica, não faz tzedaká, não entendeu ainda o que é tzedaká, ele fica 1, 2 meses. No terceiro mês, eles já estão obrigando ele a fazer tzedaká. Tem que fazer. É uma obrigação. É uma obrigação fazer, um dever de todo mundo fazer tzedaká numa comunidade judaica. A pessoa tem que fazer, a pessoa paga isso na porta dela e ela tem que deixar de tzedaká dela. Tem que fazer. Entendeu? Mas isso é uma coisa que a Bíblia fala que a gente tem que amar fazer. A gente precisa amar fazer tzedaká, fazer justiça, porque isso é um dever nosso. E quem tem que dizer obrigado somos nós, que estamos sendo abençoados pela oportunidade que temos de abençoar. Então não é a pessoa que recebe que tem que dizer obrigado, somos nós que temos que dizer obrigado. E mais importante que isso é que a sua mão direita não veja o que a sua esquerda está fazendo.
porque está muito perto uma da outra, as duas mãos. Então Jesus fala sobre isso, quando você fizer justiça, guardai-vos de não fazer só justiça diante dos homens, nem ficar tocando trombeta. Porque muitas das vezes quando fazemos a tzedakah, a gente faz de forma errada. E Deus quer que a gente entenda, e aquela pessoa entenda que quem abençoa ela não fomos nós, mas foi o Senhor. E para que isso aconteça, né, a gente tem que nos guardar de ficar tocando trombeta, ficar fazendo listas, né, para poder sermos glorificados, para que as pessoas batam palma que nós façamos, que nós fizemos, né? E porque Deus também, na sua palavra, ele não quer dividir a sua glória com ninguém, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória tem que ser de Deus quando a pessoa entender que ela foi abençoada. Ela foi abençoada não por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor. Então, por isso, a gente tem que deixar a nossa oferta, a nossa tzedakah em secreto. Entendeu? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a Bíblia mesmo coloca em evidência para a gente no livro de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Todas as igrejas que Jesus fala, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E a igreja que não tem obras? A Bíblia diz que o justo viverá pelo quê? Pela fé. E Tiago fala o quê? Se você tem fé, então me mostra as tuas obras. Porque a fé só é justificada com obras. A gente precisa entender que a gente é mordomo daquilo que Deus nos dá, né? Mordomos. Né? E uma das coisas que está inserida dentro desse contexto de princípio é a gente entender o que é prioridade e o que não é prioridade, segundo a Bíblia, né? Então a gente precisa aprender a fazer justiça com aqueles que estão perto de nós. No caso, a ordem seria a nossa família, né? Nossos parentes. A gente não pode deixar um parente nosso passar fome se a gente sabe que o nosso parente está passando fome e a gente não faz nada. A gente está em pecado. Está em pecado. Não está fazendo justiça. Então, deixar de fazer justiça com um parente nosso para fazer justiça para alguém lá do outro lado do mundo. Fazer justiça para a igreja primeiro antes de fazer para o nosso parente. Está errado. O princípio é a sua casa, seus parentes, depois igreja, membros da igreja, os necessitados da igreja, o órfão, a viúva, depois os pobres da cidade, depois os pobres da cidade vizinha, a cidade vizinha, no caso, depois o seu estado, depois o seu país e depois outros países. Não, a gente quer abençoar. Não, vamos abençoar a Ucrânia, vamos abençoar os Estados Unidos, vamos abençoar a Índia, vamos abençoar a China, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quanto aqui, perto de nós, as pessoas estão se perdendo, a gente não está praticando a justiça que Deus fala. A gente pode fazer aquilo que a gente acha que Deus está nos abençoando, né? Que é o certo. A gente pode fazer o certo e não fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Deus fazer com que a pedra ela possa jorrar água sem que Deus esteja sendo glorificado nisso. Entende? Deus não está sendo glorificado em coisas que a gente acha que está fazendo a vontade de Deus e não está. A gente está corrompendo o princípio para fazer aquilo que a gente deseja, que o nosso coração deseja. Ah, não, vou abençoar o pastor tal, enquanto o pastor aqui da sua igreja está precisando. Ah, vou abençoar fulano de tal, enquanto aqui perto está precisando. Entende? Isso aí é quebrar o princípio e a pessoa pensa que está fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Pensa que está fazendo. E Deus não está sendo glorificado nessas coisas. Não está sendo glorificado. Entendeu? A gente tem que aprender o que é o princípio, a gente praticar o princípio. Entendeu? Se a gente não fizer isso, a gente pensa que está vivendo, tá igual aquela palavra no livro de Malaquias, né? Se não me engano, Malaquias usa aquele que diz, Senhor, a gente deve continuar a jejuar, porque jejuamos durante esses 70 anos e o Senhor não falou nada. O Senhor virou para mim e disse, durante esses 70 anos vocês jejuaram, foi para quem? Foi para mim que vocês jejuaram? Todas as vezes que vocês jejuavam, que vocês entregavam o jejum de vocês, não foi para mim que vocês fizeram, não. Quando vocês levantavam as mãos, como diz Isaías, eu virava o rosto quando vocês levantavam as mãos.
que vocês não fizeram para mim. Nada disso que vocês fizeram para mim. Vocês oraram à toa durante todos esses anos. Eu não ouvi nenhuma das orações de vocês. Então, que adianta de fazer as coisas e Deus não está sendo glorificado? A gente não entende o princípio. Qual é o princípio? O princípio é aquele que Deus ordenou a Abraão quando ele chamou Abraão, e a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado a ele como tzedakah. No capítulo 18, livro de Gênesis, versículo 19, né? Diz assim: porque eu escolhi quem? Abraão, né? Eu me revelei a Abraão, no original diz isso, eu me revelei a Abraão, para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, tzedakah no original hebraico, e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e o que tem falado a seu respeito, ou seja, as promessas que ele fez para Abraão. Para que ele ordene a quem? Ordene aos seus filhos que pratiquem a justiça, tzedakah. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala a mesma coisa no Sermão do Monte, que aquele povo que estava ouvindo o sermão dele praticasse o que? A justiça. E essa justiça ele estava falando para eles, em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede para fazer justiça, ou seja, tzedakah, porque serão fartos. Apocalipse 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras, tzedakah, os acompanham. Quando chega em Apocalipse 19, 8, o Senhor diz assim: por lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, tzedakah, atos de justiça. Tzedakah são atos de justiça praticados pelos santos. Toda vez que você faz tzedakah, como se você estivesse tecendo, tricotando as suas vestes de linho finíssimo, vestes de justiça, porque a palavra de Deus diz aqui nesse versículo, Apocalipse 19, 8, que o linho finíssimo são os atos de justiça praticados pelos santos. Saiba que toda vez que você praticar um ato de justiça, fizer uma tzedakah, você está fazendo para o Senhor, está fazendo para Deus, e você está como se estivesse tecendo o linho finíssimo das suas vestes, as vestes que o Senhor vai te dar naquele grande dia. Então, com isso tudo, nós aprendemos que tzedakah são atos de justiça, pode ser feito tanto para pobres como para ricos, deve ser feito em secreto para obter galardão, é um dever de todos, uma obrigação, é importante nos céus. Deus olha isso como viu na vida de Cornélio, como viu na vida de Dorcas, né? E cada fio do linho finíssimo das suas vestes é a tzedakah. E tzedakah não é esmola, nem é caridade. Porque toda pessoa que faz uma esmola ou uma caridade, ela acha que ela não tem obrigação de fazer. Ela está fazendo bondade. Não, tzedakah é justiça. Tzedakah é uma obrigação nossa. Não é uma esmola, nem é uma caridade. Toda pessoa que faz caridade, faz esmola, ela acha que ela não tem obrigação e ela está fazendo aquilo porque ela quer. É diferente, a Bíblia ensina de forma diferente. Tzedakah é justiça, é um dever de todo aquele que não só é de Jesus, como também que é criatura de Deus, como diz Efésios 2:10, né? Que nós fomos criados para as boas obras, para que nós pudéssemos andar nelas. Esse é o princípio.